Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 168 com Costandi Cardoshi. O Costandi é piloto comercial de helicóptero desde 1994 e já acumulou mais de 10 mil horas de voo em operações que vão desde instrução de voo e reportagens aéreas até fretamentos executivos e voos internacionais. Para se ter uma ideia, durante 7 anos ele pilotou o Globocop da TV Globo de São Paulo e realizou dezenas de voos para reportagens da emissora. Em 2014, ele fundou a escola de aviação chamada Vertical Helicópteros, que fica baseada no Helipark, em Carapicuíba, São Paulo, onde oferece cursos de piloto privado e comercial de helicóptero, como também cursos e treinamentos avançados para voos por instrumentos. Alô, comandante Costandi. Costandi, para começar, eu gostaria de saber de onde você está falando. Estou falando aqui da Vertical, numa sala aqui um simulador que nós estamos construindo aqui. Ainda, por enquanto, só tem as paredes pintadas de preto, né? Mas a estrutura está chegando e nós vamos fazer um simulador novo aqui para a escola. Então você está em Carapicuíba hoje, você está Estou aqui aí. em Carapicuíba, no Helipark, né? Onde fica localizada a Vertical. Tá. Costandi, você é natural daí de São Paulo, do estado de São Paulo? Eu nasci, eu nasci em Curitiba, mas vim para São Paulo bem pequeno. Então, assim, morei 95% da minha vida aqui em São Paulo até agora, né? Ah, Então, e, sou paulistano. e uma curiosidade, é a origem do seu nome, sobrenome, Costandi Cardoshi. Qual que é a origem, A Costandi? origem, o último nome é grego, desculpa, o primeiro nome é grego, o último nome é húngaro. Eu tenho ascendência árabe, italiana, portuguesa e húngara, né? Olha, Então, é uma mistura relativamente complexa. e o pai, ou o seu pai ou a sua mãe são estrangeiros? Não, não, só meu pai. Meu pai nasceu fora do Brasil e mas de família também com ascendência árabe e húngara. Tá. Pessoal, então, Costandi, queria começar a nossa conversa para a gente falar sobre o universo dos helicópteros e aprender com o comandante Costandi. Queria que você contasse como é que nasceu a sua relação com a aviação, em especial com os helicópteros. Tem alguém especial que te influenciou, algum momento da sua vida, da adolescência, algum acontecimento, algum voo que você realizou que te fez brilhar os olhos e te apontar esse caminho e seguir essa carreira? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para os amigos da aviação. Gostaria de saber quando que deu esse insight para você se falar, não, eu vou seguir essa carreira, esse é o caminho, Costandi. Na verdade, eu não tinha ninguém que me colocou na aviação. Tinha um amigo meu, o João, um grande amigo meu, e eu sempre gostei de helicópteros, achava uma coisa muito interessante, assim, desde criança, né? Me vinha muito como é que posso dizer, gostava bastante. Eu tinha um apreço por esse tipo de aeronave. E aí, uma vez, um amigo meu, eu sempre comentava isso, quanto é que será que custa um helicóptero? Como é que a gente pode fazer um voo de helicóptero, tal, não sei o que lá. Um amigo meu viu um anúncio de um curso, o João, né, viu um anúncio do curso no Campo de Marte, e aí nós fomos lá. Ó, Ver quanto é que custava, como é que fazia para dar uma volta, se podia, se não podia, né? E aí, nunca mais saí, né? Entrei no Campo de Marte, aí vi os helicópteros da polícia lá acionando, o pessoal do Águia estava bem no comecinho ali, do grupamento, né? Quer dizer, bem no comecinho,
pro tempo que eles têm de grupamento, né? Eles já tinham já Uhum. um belo de um período ali, trabalhando. E aí eu me encantei com tudo aquilo e fui para as cabeças. Fui, E, fui atrás do curso e tudo mais. e aí você começou, você se formou como piloto, né, em 94, mas quando que você iniciou o curso, assim, que você começou Então, realmente a eu estudar? logo nessa sequência aí isso foi em 92, se eu não estou enganado. Eu sou um pouquinho ruim para datas. Em 92 eu comecei a frequentar o Campo de Marte, e aí já vi que para mim ia ser muito difícil pagar todas aquelas horas. É um curso muito caro, né? É, Para todo mundo é caro. Todo mundo que quer fazer o curso acha caro, até quem é dono de helicóptero, né? é. É um curso bem caro. Então eu comecei a frequentar lá o Campo de Marte e, e eu percebi que eu ia ter que trabalhar na aviação para poder me dedicar a fazer aquele curso, né? Eu consegui o emprego lá um amigo meu falecido já, o Mário Amaral. Na verdade, era uma época bem ruim aqui no Brasil, lá no plano Collor, estava rolando o Hum, Brasil mal das pernas, assim, inteiro, né? Todo é. mundo sem dinheiro, eles fizeram aquele confisco, então foi muito ruim. Aí eu comecei a conhecer algumas pessoas, tá? E eu fui trabalhar numa escola de aviação e dali, desse emprego que eu tinha com o Mário, eles me indicaram lá para uma escola de aviação e eu comecei a trabalhar lá de office boy, vamos dizer, de faz tudo, né? Que era a master escola. E aí de lá a gente entrou consegui me formar e assim consegui emprego, tudo mais. Entendi. Então, quer dizer, no período que você estava fazendo o curso, você estava trabalhando numa escola de aviação, estava lá já no ambiente ali do Campo de Marte, já vivendo lá o dia a Sim, dia do aeroporto, e que é um relato comum, né, da turma da aviação dessa época, né, que assim, vivia muito intensamente lá o ambiente do aeroclube, né, do aeroporto, né? eu acho que era mais aberto, né? A gente, na aviação, eu costumo falar também, aprendi isso com um outro amigo meu, Vitório, da época também. Na aviação você precisa de duas coisas, tempo ou dinheiro, né? Se você tem tempo para ficar nos aeroportos e consegue se manter, você acaba se formando piloto e tudo mais. Se você tem dinheiro para fazer todo o curso, você vai lá, faz o curso e acabou, né? E aí vai também, não tem demérito nenhum nisso. Sim. Mas o importante é que as pessoas se formam rápido, né? E quem não tem dinheiro fica lá na aviação e aí acaba pegando bastante voos de carona, de incentivo, de translado, manutenção, e a gente vai aprendendo e ao mesmo tempo vai somando hora, né? Hoje, para o piloto privado, não é mais possível isso, né? Quando você tira a carteira de piloto privado, você tem que pagar todo o curso, não tem jeito. Mas também é possível de você trabalhar em escolas e tudo mais. Mas era mais aberto, eu acho. Acho que os aeroclubes, mesmo aqui em São Paulo, era mais fácil você ter acesso aos lugares, né? E aí, hoje, você não consegue entrar mais num lugar, nem muito naquela época também, né? Você não É. consegue ficar ali à disposição. Então, tem que arrumar um emprego na área mesmo. É. E é uma curiosidade que eu tenho é saber qual aeronave na época que você fez o curso e que você fez seu primeiro voo solo. Qual era o helicóptero que vocês faziam o curso naquela época? Não mudou muito, viu? Assim, helicóptero não é como carro, né? Não preciso nem falar aí, mas assim, Uhum. na aviação, quando eu comecei, a gente tinha bastante Hilux 300 aqui no Brasil, mas estava entrando os Robson R-22. Eu já comecei com os Robson R-22 Tá. já trazidos para o Brasil, já tinham alguns aqui, né? Aliás, vários, né? E, mas eu cheguei a fazer algumas instruções no Hilux 300, né, que na verdade depois passou o nome para Schweitzer 300, né, eles tinham o R-22, o Robinson, e aí comecei a trabalhar e voar no Robinson.
E eu queria saber ainda nessa época do curso, né, da sua formação, teve algum professor, alguém lá em especial, assim, que marcou na sua formação, naquele início de carreira, alguém que até hoje, assim, uma pessoa que, enfim, que foi importante nessa sua formação? Teve muitos, né? Muitos pilotos que foram muito importantes, assim, que a gente trabalhava em conjunto, os meus instrutores, o Luiz Gringo, o Hipólito, o Vitório, né, que está lá em Belo Horizonte agora. A gente também tinha o pessoal mais velho que trabalhava ali ao nosso redor da escola, né? Então, Otti, Mansur, Domingos, né? O comandante Fleming, que é da Esquadrilha da Fumaça, trabalhava nessa época que eu estava me formando ali no Serac. Muita gente muito boa, muito fora da curva, Quiro, né? O comandante Laércio, da Master, tal, que era o dono ali da escola. Tal. Eram pessoas muito. Me ajudaram muito, assim, sempre tiveram uma bela de uma contribuição na minha carreira. Né? E E foi. depois Desculpa, depois os próprios colegas, né? Muita gente boa passou aí. Tem muita gente boa voando aqui em São Paulo helicópteros, né? E eu agradeço por ter entrado nessa área. É, e a cidade de São Paulo, né? Embora eu tô aqui hoje em Belo Horizonte, Constante, mas eu vivi muitos anos aí em São Paulo e quer dizer, e acompanhei e vi, né, muito dessa evolução do tráfego aéreo especial de helicópteros em São Paulo, que nos anos 90 teve um boom mesmo do número de locais de pouso e decolagem, né, nos prédios, né, os prédios já eram construídos considerando os helipontos, né, então a Sim. própria cidade foi evoluindo, porque ao contrário aqui, por exemplo, Belo Horizonte tem pouquíssimos prédios com área de pouso, assim. Não sei se... Eu acho que a gente deve um pouco à indústria de helicópteros ser grande aqui na cidade de São Paulo por dois fatores principais. Primeiro, que é uma cidade muito grande, por vários fatores, mas um deles é uma cidade muito grande, as pessoas acabam usando helicóptero para se deslocar aqui dentro. A gente teve o incêndio do Joelma e do Andraus, que foram decisivos, porque as pessoas foram resgatadas de helicóptero e depois daqueles incêndios, todos os prédios foram obrigados a ter uma laje de segurança. Entendeu? Você não vê nenhum prédio aqui em São Paulo sendo construído como um Empire State Building, Verdade, né? verdade, Então, todos eles são achatados em cima, perfeito. né? Mesmo os mais novos. Então, é uma regra que já vem quase da década de 70. E com isso, a demanda gerou a necessidade gerou, né, a solução e assim vai. Então, quer dizer, a gente teve os helipontos sendo construídos, ou as lajes, depois foram transformadas em helipontos, os helipontos estavam disponíveis, as pessoas começaram a comprar helicópteros porque tinha muitos helipontos que eu posso usar. Então, pô, se eu tiver um helicóptero, eu consigo fazer os translados, né? E assim foi. E é uma cidade perigosa também, né? As pessoas querem se proteger do trânsito e tudo mais. Fora isso, a gente tem a Serra do Mar. A Serra do Mar, ela que sai lá de Porto Alegre, praticamente, né? Serra do Mar começa lá em Porto Alegre, atravessa todo o estado de Santa Catarina, Paraná e tudo mais. Rio de Janeiro vai começar a se afastar do mar lá em Búzios, né? Aquela região. Então, é uma região que tem um acidente geográfico que impede o deslocamento fácil entre o Planalto, né? Isso. E a região da praia. Então, a melhor coisa que inventaram para esse tipo de terreno é o helicóptero. Você sai daqui, pousa ali, não precisa de aeroporto e tudo mais. Né? Então, acho que É, isso é uma característica assim, que fez com que o Brasil fosse elencado a quarta frota do mundo,
né? A gente está atrás de Estados Unidos, Canadá e Austrália. Porém, a cidade de São Paulo é a que mais tem registros de helicópteros no mundo. Uma cidade que é a que mais tem helicóptero registrado como base dela. Uau! E São Paulo tem a questão, né, que você falou da segurança e o trânsito que está cada vez mais impraticável também, né? No solo, mas também no ar também o trânsito está agitado, né, Constante? Sim, sim. A gente, da década de 2000 para frente, a gente começou a ter os transponders sendo, desculpa, os tickets sendo implementados nas companhias aéreas. E aí os helicópteros voando ali naquela região da final de Congonhas, Aham. eles acabavam criando conflitos de tráfego, né? Muitas vezes arremetendo aviões. Os próprios aviões eles identificavam o tráfego ali naquela região e tinham lá uma ordem de resolução de sair fora daquela área. Então, a gente começou a ter um controle mais aprimorado naquela região da final de Congonhas, principalmente na final da Faria Lima, ali no corredor da Faria Lima, Avenida Faria Lima, onde tem muitos helipontos e é exatamente em cima quer dizer, embaixo da final de Congonhas. Perfeito. Ô, Costandi, quando você começou a voar, né, nos anos 90, 1990, lá na lá no século passado, né, que eu também É, sou dessa exatamente. época aí, o GPS, ele não era, quer dizer, não, ele já existia, mas não era difundido assim de uma forma tão acessível. Como é que era o voo como é por helicóptero era só no visual? Como é que funcionava? Ou vocês já tinham algum tipo de GPS lá? Ou era É, VOR, né? Como é que funcionava para helicóptero naquele tempo? assim, você lembrando que eu comecei a voar no século passado, né? Eu passei algumas curiosidades assim devido a isso, né? Primeiro, as dificuldades de navegação, eu já vou falar nisso, mas assim, lembra que teve aquele episódio do Y2K, né? O bug do milênio, não sei se você lembra desse Sim, assunto. Eu lembro. estava voando na passagem de ano. Eu Ah, estava voando no Globocop na passagem de ano para filmar a cidade, fogos, tudo mais. E havia uma expectativa do mundo acabar, assim, em termos de tecnologia, por causa dos 2 dígitos do ano, que ia mudar para isso. 00, uma coisa que ficou um mito. E a gente está, as companhias de luz vão entrar em pane, as companhias. E eu estava voando, eu estava só esperando aquilo acontecer no solo para ver, né? E não aconteceu nada disso. Nossa. Nada aconteceu, na verdade, né? Ainda bem. Mas voltando, como a gente começou a voar um pouquinho antes do GPS, como eu comecei a voar um pouquinho antes do GPS, já existia, já estava lá, né? Mas não estava muito difundido. Então tinha muitas máquinas que ainda não tinham ADF, né? E o ADF é o melhor navegador possível, porque ele pega as rádios AM, Ok. né? E te indica as cidades que você está passando por, né? Então tinha um livrinho importantíssimo na navegação aérea brasileira, que era do CR Correia. Era uma lojinha que tinha lá no Campo de Marte, que ele dava todas as rádios, as frequências de rádio de cada cidade separada por estado. Então, preciso ir para Minas, Diamantina, ou sabe, para uma cidade lá. Eu lembro uma que me ficou gravada na cabeça era Brumadinho, Sim, sim. né? Brumadinho foi uma das primeiras vezes que eu fui de helicóptero de São Paulo para Minas. Eu estava bem no comecinho da minha carreira, acho que nem o PC eu tinha ainda, Olha para me só. formar. Eu fui levar um helicóptero de volta, de manutenção, daqui de São Paulo lá para É, para Belo alguma Horizonte. mineradora, provavelmente, né? De mineração. Não, não, era um helicóptero pequenininho, era de um médico lá, e ele me pediu para levar o helicóptero para ele, que ele queria voar naquele final de ano. Eu lembro de selecionar a cidade de Brumadinho para confirmar se era lá, porque eu não conhecia nada, né? É, é. Uma das primeiras vezes que estava voando, então tinha lá o ADF que indicava. Então ajudava muito, né? O ADF, a carta aeronáutica.
E muito voar sobre rodovia, né? Eu voei muito o Globocop com o guia quatro rodas na mão, né? Ah, olha. Muito, assim, muito. E o Então a gente teve blocão, uma então vez andava com o blocão do guia o blocão, no acha o joelho nome aqui. da rua, pedia pro câmera lá achar a página e tal, me mostra onde é que está aqui, que aí a partir do desenho das ruas a gente encontrava onde estava aquele ponto na cidade, né? Até hoje a gente trabalha um pouco assim, né? Até hoje você, mesmo com o GPS, para você ter certeza mesmo, você olha o desenho das ruas e tudo mais. Mas aí veio o Google Earth, né? Aí foi uma dádiva, né? É, não, muito Mas interessante esse seu relato, Costande, porque a gente e a audiência aqui que não sabe, né, não imagina que naquela época, meu, você tinha que não tinha o GPS de uma forma tão acessível como é hoje, né? Os satélites estão disponíveis e tal, um equipamento que era caro também, mas em 94 tinha o GPS, né? Assim, o equipamento mesmo assim para uso, devia ter para uso militar, eu acho, só, né? E quer dizer, você levantava uma máquina daquela com o guia o com o guia guia quatro de rodas. ruas, como a gente andava no trânsito, né? Com guia quatro rodas, exatamente. Mas foi uma época bem, bem bacana, assim. Eu aprendi também a navegar com, com o piloto que foi piloto do Sérgio Naia. Lembra daquele deputado lá do prédio, daquele Sim, deputado, sim. caiu o prédio lá no Rio de Janeiro, então. Eu fui algumas missões com ele quando eu estava bem no comecinho e ele me ensinou a navegar usando carta, tudo mais, aquele morro, vai para lá, vai para cá. E uma das curiosidades que ele me falou, eu tenho que concordar com ele, é que você não pode confiar no caboclo que mora ali na fazenda quando você tem que voar, né? Porque todo mundo fala, aquele morro fica aqui à direita. Aquela cidade é aqui, ó, vai para lá, é só seguir nessa rua. Eles não têm a menor noção. Subiu numa escada, ele já perde a noção de orientação. Perfeito. Então, eu já passei por algumas. Para que lado que fica tal cidade? Aqui é só atravessar esse morro, né? Não adianta. Tem que seguir o seu instinto, carta e tudo mais, para entender como é que funciona. Né? Então, assim, não confiar nessa previsão de tempo de pescador, né? Amanhã vai chover. É, Né? É é. melhor você entender melhor e pegar a sua informação. Né? Sim. Ô, Constante, eu gostaria de saber assim, no voo de helicóptero, existe os procedimentos antes da decolagem, assim, de autorização de voo, de rota, planejamento, eles são similares aos voos de avião? Funciona, é o mesmo padrão, assim, de, ó, eu tô saindo do ponto A para o ponto B, com parada no ponto. Funciona mais ou menos da mesma lógica ou tem alguma diferença assim de. Tem diferença. O helicóptero ele não precisa de alternativa, né? O helicóptero ele precisa ter a autonomia dele é de A para B mais 20 minutos. Ok. Né? Então, assim, é bem restrito. Se a gente for levar isso ao pé da letra e pedir para os pilotos de helicóptero, ó, faz exatamente como está no mínimo aqui da legislação, é bem restrito. Né? Se decolar, às vezes, vou fazer um voo de 10 minutos, é difícil alguém que decola só com meia hora de voo, entendeu? Aham. Então, assim, avião não, avião você já tem sempre que ter alguma alternativa, né? Um aeroporto como alternativa, uma pista como alternativa. E o helicóptero pode pousar em qualquer lugar, né? Então, Perfeito. a grande vantagem de você ter um país que é o país do futebol, né? É que você tem um Uhum. heliponto em todas as cidades do Brasil, né? Até fora da cidade, né? Está Sim, sempre sim. pousando nos campos de futebol e tudo mais. Mas, assim, a preparação, a gente confunde muito preparação da aviação geral
com a preparação de uma companhia aérea, né? As pessoas estão mais acostumadas a pegar um avião da Gol, da TAM, né? Ali tem um liability muito maior, né? Eles têm que ter muito mais redundâncias do que a gente tem aqui no nosso dia a dia. Se você pegar helicópteros de plataforma de petróleo, que carregam mais de 12, 14 pessoas, eles também têm mais redundâncias do que os helicópteros que voam em São Paulo. Né? Que tem menos redundâncias também, quanto menor vai ficando a aeronave. Então, Tá. quanto mais simples a aeronave, menos procedimentos você tem que tomar, né, para fazer seu voo. Porém, você tem que ficar esperto com as condições de tempo, você não tem recursos, né? Condição de abastecimento, você não tem autonomia, não tem velocidade, então essas coisas te limitam, Uhum. né? Porém, como você está carregando menos pessoas, o seu seguro, o seu liability, ele não é um seguro de casco, nada disso, assim. A Uhum. sua responsabilidade como piloto e operador, ela também é diminuta. Então, não são os mesmos procedimentos que a gente segue exatamente. Porém, né, a navegação é muito parecida, os instrumentos que a gente usa para voar são iguais, né? O GPS tem as mesmas hoje funções de um GPS de avião grande, né? Mas a aviação geral ela é mais livre, vamos dizer assim. Né? E Tá. helicópteros está mais ou menos naquela parte de aviação geral. Os helicópteros Tá. maiores, muito grandes, de plataforma de petróleo, que são helicópteros mais parecidos com a operação de companhias aéreas. Eu já entrei num desses helicópteros de offshore, naquele Sikorsky 92. Que ele Sim, é um ônibus. é um ônibus, né? Parece um busão assim dentro, né? Aqui na Líder, aqui em Belo Horizonte, uma vez, eu fui num evento e assim, parece que você tá num busão, assim, né? Literalmente. Porque, então, assim, quer dizer, é um transporte de passageiros, né? E assim, como você falou, quanto maior e mais gente transportar, maior mais complexo Complexidade. Né? os procedimentos, né? E as E os questões. requisitos também, né? Você vê os helicópteros que voam em plataforma de petróleo, eles têm que ter flutuadores, eles têm que ter botes, Ah, é. colete salva-vidas, dependendo da distância que vá, entendeu? Então, assim, equipamentos de emergência, equipamentos de aquele ELT flutuante, né? O ELT das aeronaves que voam nas plataformas, ele sai da aeronave e fica ligada por um cabo caso a aeronave afunde para dentro da água, entendeu? Olha só. Eu Inclu- acho que talvez nem os aviões de grande porte tenham esse tipo de ELT aí, né? Porque está previsto o cara poder fazer um pouso no meio da água, né? Diferente de um avião. Um avião, ele não vai. Então, assim, são particularidades, né, da operação de helicóptero que às vezes a gente não está acostumado a ver. E outra coisa que eu tenho para mim, assim, é que alguns pilotos amigos meus discordam, mas eu acho que o voo noturno de helicóptero é muito complexo, muito complicado. O helicóptero tem uma diferença com relação a aviões, que é a velocidade. A Hum, gente pousa em helipontos muito pequenos e isso à noite ele se transforma num pontinho só. Você perde totalmente a noção de profundidade, né? Se você não tiver uma região de cidade. Então eu acho que o voo noturno de helicópteros ele é desnecessário. Eu en- acho que não vai. Tanto que as plataformas de petróleo eles não operam no período noturno. entendi, A não entendi. Quer ser em dizer, resgate aeromédico, tudo você mais. aumenta demais o risco que não é necessário, né? Sim, só se for uma condição excepcional, né? Sim, Eu sim. fiz uma vez um voo noturno aí em São Paulo e
E realmente, na hora que ele vem para pouso assim, em cima do prédio, você fala, nossa, onde que é que ele vai pousar, né? Porque a gente, como passageiro, a gente não tem muita noção, a gente fica lá, Sim. nossa, onde que é? Aí de repente, puf. Só que era ali no hotel, na época que era o Meliá, que inclusive hoje que tem o prédio da Globo perto, na época ainda não tinha. Então ali era bem uma área bem grande assim, até dava para ver. Costande, eu gostaria que você contasse um pouquinho, vou te ainda perguntar outras coisas, mas assim, eu como jornalista, né, e queria que você contasse da sua vivência como piloto do Globocop, da TV Globo, contasse um pouquinho dessa época que você pilotou, porque eu imagino assim, eu como audiência dos jornais, né, sempre acompanhei os voos do Globocop, tudo, e a gente sabe da função importante que é uma aeronave como helicóptero para o serviço jornalístico, né? Para uma cidade grande como São Paulo, é o trânsito, é o acidente, é rodovia, enfim, tem muitas funções. Como é que era viver a rotina de uma emissora e as suas demandas aéreas, assim, né? Que imagino que É, você fez muito voo noturno, né, nesse tempo. fiz muito voo aqui na Serra da Os piores voos para mim aqui em São Paulo, na época, eram os voos aqui na a estrada que vai para Minas, né? Esqueci, Na no Fernão Fernão Dias Dias, ali? no túnel da Mata Fria sempre tinha congestionamento nas voltas de feriado. Então, assim, É. a gente ficava meio que numa região muito escura, sem muita iluminação, filmando só a estrada. A gente ou olhava para Atibaia, ou olhava para São Paulo, mas tivesse que olhar ali para o setor leste ali, você não estava enxergando nada, né? E eu acho que foi uma época muito boa. A gente não tinha os drones ainda, então qualquer imagem aérea tinha que ser feita de helicóptero, né? Não que eu seja contrário à evolução, né? Mas foi uma época que eu peguei, ótimo, foi bacana. Eu fiz bastante imagem de São Paulo só para ilustrar coisas, né, nos jornais e tudo mais, né? Por exemplo, teve uma vez que a gente teve que achar todos os limites de município entre São Paulo e as cidades da Grande São Paulo, né? Ah, Diadema, São Bernardo, São Caetano. Né? E, putz, foi um trabalho, assim, foi um trabalho bem. A gente fazia uns 3 ou 4 finais de semana, fazendo durante os sábados, para depois fazer uma matéria sobre aquilo. Né? uau. Mas assim, o que você poderia contar de alguma passagem ou curiosa, ou engraçada, ou algum fato que te marcou nesse período que você pilotou o Globocop? Teve alguma situação que você poderia compartilhar com a gente aqui de algum fato Ah, curioso? teve algumas engraçadas, né? Assim, a gente estava em cima de motéis com teto aberto. Então, você imagina o que, pode, né, o que a gente conseguir enxergar, né? Mas teve uma, por exemplo, eu estava num churrasco com meu pai, com a minha família, fazendo um churrasco de domingo, né? A gente não ficava, nessa época, não ficava de plantão exatamente no Campo de Marte, né? E aí, foi aquela época do surgimento do PCC, mostrava no jornal algumas coisas, mostrava no programa dele algumas coisas de jornalismo, e a Globo também começou a fazer alguns ensaios, alguns insertos de jornalismo durante a programação de domingo, né? E surgiu um incêndio no domingo, mas aqui na Zona Leste, numa fábrica, e a gente teve que entrar no Faustão, né? Ia fazer ao vivo no Faustão. E meu pai estava comigo, tal, lá no churrasco. Eu falei, pô, pai, vamos lá. Você faz um voo com a gente, o helicóptero vazio, é só eu, câmera, tal. Mas meu pai não gostava de voar, tal. E não, não vou, não, não, vamos lá, é rapidinho, né? 20 minutinhos a gente vai e volta, né? Uhum. Putz, decolamos, o incêndio estava gigantesco. Meu pai não gostava muito de voar lá atrás, assim, a gente pegando fogo lá embaixo. E o Faustão não liberava para entrar ao vivo, né? Ah, Ele não liberava. Estava lá a diretoria, não sei quem era exatamente, que não,
espera mais um pouco, espera mais um E pouco, você lá, já vão mostrar. Eu fiquei 1h40 em cima do incêndio, no pairado, né? E deixou aqui, ele ó, ficar de olho. aqui, ó, tô com o meu helicóptero aqui, Constante, aqui, ó. Ficou ali 1h40 e seu pai É, uma hora quer e 20 quarenta, meu pai minutinhos. ali quieto, né? Com aquela cara de, putz, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Ué. Mas foi bem bacana. Foi um dia assim que ficou na minha memória, né? Tiveram vários, assim, vários. A gente gostava muito de se entreter também com o jornalismo, né? Os pilotos acabam ficando, vira uma equipe ali, né? É. O câmera, o repórter. Então a gente gostava muito de derrubar as outras matérias do jornal, né? Porque você achava uma coisa nova, ao vivo, que ia achar, e o especialista nisso era o César Galvão, né? César Galvão, ele achava um trânsito na cidade, ele já conseguia transformar aquilo num evento e já ia derrubando as coisas no jornal, né? E já com a Então, imagem na mão, né? Com a é, imagem e e falava super bem. O César foi, acho que um dos melhores que eu voei, assim. O Wallace Lara também, os caras no top. voo você sempre estava ouvindo também a passagem do repórter, quer dizer, Ah, sim, todo eu vi. mundo tá se ouvindo lá, né? A gente tinha uma mesa de som ali, de comunicação, que você ouvia todos os canais que você precisar. Então, a chefia de reportagem, o repórter, a própria Globo ao vivo, né? Isso acontece no helicóptero de televisão. Então, por exemplo, algumas coisas. A gente foi fazer na Copa de 2002, nós fomos fazer imagens aéreas, era a Copa lá no Japão e na Coreia, né? As imagens eram feitas à noite aqui de São Paulo. Ele decolou com o Globocop para fazer imagem da cidade durante o intervalo dos jogos, né? Aham. Dos jogos não tinha nada na rua. Já era tarde e ao mesmo tempo o pessoal estava tudo assistindo os jogos em casa, né? E então a gente ouvia as conversas do Galvão Bueno com aquele juiz lá, esqueci o nome dele, Arnaldo César O Coelho, do Cé- helicóptero aqui no Brasil, né? Eles olha, conversando lá, que o jogador tal, não sei o que lá, agora vamos retomar a divulgação do jogo. E aí, assim, fazendo a perna do vento para pousar no campo de Marte, naquele jogo da Inglaterra lá, o Ronaldinho fez aquele, né? Eu vi o gol de falta do Ronaldinho do helicóptero, né? Vi as torres gêmeas caírem ao vivo do helicóptero, né? Porque a gente, no dia anterior ao 11 de setembro, aqui em São Paulo, tinham matado o prefeito de Campinas, isso, que era o tal Toninho do PT, isso. né? Sim. E no dia 11 de setembro, foi bem cedo aqui no Brasil o atentado, a gente acabou herdando lá uma parte das matérias que iam ter que fazer, e o helicóptero decolou para ir fazer o enterro do Toninho do PT lá em Campinas. E durante a ida, né? Durante a ida, uma das torres caiu, né? E quando nós pousamos, a segunda torre caiu. Foi um, foi um, foi um momento assim de tensão. Putz, cara, e o que, que vem agora, né? Meus irmãos moravam nos Estados Unidos, o que, que vem agora? Depois você vê a torre Nossa, é. caindo ali ao vivo, né? E você voando e indo para outra coisa. O que, que vem agora? Eu nem consegui imaginar se ia explodir alguma bomba, né? É, não, Grande. aquele dia todo mundo, né, ficou assim, e agora, né? Constante, eu vou pedir licença aqui para compartilhar uma tela aqui, até para mostrar para a audiência algumas das aeronaves que você já operou e que opera, né? Tá certo falar operar, né? Que então assim, ó, Sim, tem na minha listinha aqui que você entre os vários modelos que você já voa, aqui tem o Robson 22, 44, 66. Agora vão lançar o 88, né? Tem é, o Eurocopter AS350, que era o Globocop, da Globo, né? O isso. Agusta A109, o AW109, AW139. Eu vou mostrar, eu separei algumas imagens aqui, a gente vai batendo papo, só para que a audiência possa visualizar um pouquinho das aeronaves que o comandante
voa e voou. Aqui a gente está na página da Vertical Helicópteros, que eu já vou entrar aqui, mas aqui eu só vou. Você tá vendo a tela aqui, Costande? Sim, estou Tá vendo. vendo? Então eu vou entrar aqui, ó, para pessoal então visualizar. Isso aqui é o famoso Robson 22, né? Sim, Tá certo? Aqui, ó, eu separei ele aqui bonitinho aqui, ó. Então, eu tô aqui na página até da Robson, que tem todos os modelos aqui, ó. Então tem esse novo 88. Esse aqui são o Robson, um dos mais populares que a gente tem no Brasil, né? Que tem muitos, inclusive alguns sim. Globocops aqui em Belo Horizonte, o Globocop, É, eles. deixou de usar o esquilo, né, devido ao preço. O esquilo ficou um helicóptero muito caro Uhum. e também pelo uso de drones, né, tudo mais. Então, o mais affordable, né, o mais hoje custo-benefício é o 44, né, para fazer televisão. Aí, ó, o pessoal. Então tem aqui, aí tem o Agusta, que aí a gente já muda totalmente a conversa fica um pouco mais. Esse, Aqui, ó. Então aqui tem o AW109, aqui pro sim, pessoal. foi granil. O Tracker, eu fiz um dos primeiros voos dele lá no estado, lá na Itália. Por... São helicópteros. Os italianos estão mandando bem nos helicópteros, Estão viu? mandando bem, né? Não, e são Estão mandando muito bem e maravilhosos. já fazem Olha, quase 30 anos já que eles são os preferidos do mercado, né? olha só. Então quer dizer, a Itália hoje é referência no mercado, vamos dizer, como referência como indústria de helicóptero, a gente pode dizer? Sim, sim. Eles se juntaram com a Westland, fabricavam uns helicópteros Lynx há muitos anos atrás. Uhum, Essa junção fortaleceu as duas marcas, né? Fortaleceram as duas marcas e trouxeram tecnologia de engenharia assim muito, muito boa e fizeram máquinas fenomenais. O AW139, que é um dos helicópteros que eu voei, que, aliás, foi a máquina que eu assim mais achei. aqui ó, 139. Esse 139, né? Nossa, Essa máquina é sensacional. Já venderam mais do que 1.300 unidades no mundo. É o nossa. helicóptero mais de médio porte mais usado nas plataformas. É um touro, é um trator, liso, confortável. Apesar de ser um helicóptero forte, rápido e com bastante autonomia, é um helicóptero super confortável, por dentro silencioso, fenomenal. Eles não conseguem replicar o acerto desse. O 169, que é um helicóptero um pouco mais novo do que o 139, não ficou exatamente igual. Olha, Belo helicóptero também, bom helicóptero, mas o 139 é fora de série. olha só. E todos esses helicópteros, né? Aí você me tira essa dúvida, eles podem ser utilizados para diferentes missões, né? Assim, Sim, para transporte executivo, transporte de pessoas, né? No caso ali, não que o executivo não seja de pessoas, mas nas plataformas é uma utilização um pouco mais mais é, densa, né? Com maior densidade, né? com maior Então, assim, densidade. todos eles. O helicóptero ele é muito versátil, né? Então, assim, ele já é feito. O helicóptero já é feito visando mais o público militar, Uhum. policial e de aeromédico do que o próprio público de transporte de pessoas, né? Sim, sim. Então, a indústria de helicóptero ela vai muito mais neste sentido de militar, aeromédico e offshore também, de operações offshore, do que no transporte de passageiros. A gente, no transporte executivo de passageiros, é uma pequena parte só da indústria que usa os helicópteros para isso, né? Então, e por ser uma aeronave que faz multimissão, ela
ela também é mal compreendida, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que por ter 6 assentos, o helicóptero pode decolar sempre com 6 passageiros, Ah, né? Porque ela voa por instrumentos, o helicóptero pode sempre voar por instrumentos. Então, assim, ele pode fazer muitas coisas, mas não todas ao mesmo tempo, né? Decolar com ah, muito peso, voar 2 horas e 30 de autonomia, levar 6 passageiros sempre, depende, né? Você quer ir daqui para o Rio de Janeiro direto, saindo do prédio é uma coisa, saindo do aeroporto é outra, ah. né? E assim tem as Horário do performances. dia, né? E o próprio Globocop tinha uma restrição de velocidade devido à câmera, que ficava pendurado. Ele voava mais devagar que o mais lento do que os helicópteros esquilo normais, né? Ó, aqui a gente está entrando nos esquilos, né? Que também houve uma. E o Airbus também, o esquilo também é uma máquina sensacional assim, de voar. Para o piloto, eu acho que talvez para o piloto mesmo, é a Ah, máquina mais confortável, mais gostosa de voar. é mesmo, olha. Agora, e a Airbus também está com um nível de desenvolvimento de tecnologia muito bom. Os últimos 10 anos deles também foram muito desenvolvedores. Assim. Então, o Esquilo já ficou uma máquina um pouco antiga, perto do que já tem no mercado novo. Aí, os EC 135, 145, Tá. Mas o é, motor de só que o cálculo. modelo do esquilo, né? Um modelo que aqui no Brasil ele ficou muito popular, né? Pelas forças, pelas polícias, né? Bombeiros e tal. Então acho que a população identifica muito também com o Sim, esquilo, né? Tem, mas, acho mas que. é um super helicóptero. Ele já está um pouco antigo, mas é um super helicóptero. Assim. Aham. É um helicóptero que cumpre o multimissão de uma forma tranquila de adaptação. Né? Ele faz aeromédico com um pouco espaço, mas faz. Ele consegue fazer um transporte de passageiros. Pouca gente, mas faz. Mas ele é o primeiro dos helicópteros que tem o piso flat, né? Dá para Ok. você trocar bancos por equipamentos, carga e tudo mais. E é um helicóptero relativamente barato em relação aos outros. Né? O Sim. helicóptero sempre é caro, nunca é barato, mas em relação aos outros, ele é um helicóptero Sim, mais ou é. menos barato. Por exemplo, eu tenho informação que esse, o 139 ele é na casa dos 20 milhões de dólares, né? Uma aeronave É dessa um aqui. pouco menos, Um esse pouco em torno de menos. 15 milhões, 15 a 17, você compra um helicóptero bem configurado, É, zero, né? Quando isso, você é. vai para um helicóptero H-160 da Airbus, 20 milhões de dólares, talvez 18, um pouquinho menos, dependendo da configuração. Aí você sai do R-22, vamos falar de todos os valores zero, né? O R-22 hoje na fábrica, ou aqui no Brasil, vai importado, Isso. montado aqui, ele sai por em torno de 600 mil dólares. Um Uau, pouquinho mais, talvez. A partir daí você tem um incremento, 44, 1 milhão e poucos mil dólares, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. uau. 66, quase 1 milhão e 800. E assim vai. O Bell 505, 2 milhões e 300. E assim vai. Então, começa em 600 mil dólares o helicóptero mais barato, zero. E a Uau. partir daí, o céu é o limite. Eu acho que É. tem helicópteros Li- militares que passam de 100 milhões de O, dólares. o Constandi, e também nos últimos anos houve, como você falou, da fusão da Agusta com a outra empresa que você citou, que eu fugi o nome, mas também Western a própria Airbus Helicopters, ela é fruto de uma fusão também, né? é uma fusão não vou saber falar o nome correto, era uma fusão de uma empresa alemã que Tá? fabricava os helicópteros BO e da Eurocopter, que era uma empresa francesa. Isso. Aeroespaciale, desculpa. Aeroespaciale. Eles Isso. mudaram várias vezes de nome, aí se transforma, confundiram, virou a Eurocopter, Uhum. né? O Eurocopter mudou o nome para Airbus Helicopters. A Airbus, ele. Foi um. E daí tem a Leonardo também, né? Sim, Tem a Leonardo também é uma
é o nome que se deu em homenagem ao Leonardo da Vinci. No meio do processo aí, mas vem de Augusta e Lynx, né? Eles Tá. vêm da Augusta e da junção entre Augusta e Lynx, ou Westland, né? Tanto for Augusta Westland, depois virou Leonardo, depois passou novamente para, desculpa, Tá. Augusta Westland, aí passou para Finmecânica, que é uma empresa do grupo lá, o nome do grupo que eles pertencem, e agora passou para Leonardo Helicópteros. Por E aí isso você que anda com a camiseta da Leonardo, aparece o pessoal te chamando de ô, sou Leonardo, tudo bem? Você, não é meu nome, isso aqui é a marca do helicóptero. Não, e eu desde menino eu sempre gostei de nome dessas empresas de fabricantes, né, de avião, helicóptero, mas a do mercado de helicópteros eu fiquei totalmente perdido com as mudanças e tal, as denominações, os modelos. Eu fiquei. Agora, Costande, eu gostaria de entrar no universo da formação de pilotos e que você contasse sobre a Vertical Helicópteros, porque, pessoal, o Costande, em 2014, ele, bom, já tinha uma grande experiência como comandante de helicópteros, com voos executivos, voos, enfim, para diversas empresas, e aí ele também resolveu investir, né, passar a ser um formador de pilotos e criou a Vertical Helicópteros. Costande, me conta um pouquinho sobre o que é, compartilha aqui com a nossa audiência sobre o que é a Vertical Helicópteros, como é que foi a ideia de criar a escola de pilotos, o que você podia contar um pouquinho sobre a história da Vertical? Não, eu acho assim, a vertical ela surgiu de uma necessidade que eu particularmente tinha de ministrar instrução, né? Ou passar o conhecimento, né? E eu acho que não, teve uma época lá por 2011, 2010 que eu estava passando conhecimento de uma forma que não era vai ser, não era consistente, né? Era uma coisa esporádico, eu queria ajudar um, queria ajudar o outro, então, mas sempre naquela precariedade de tá com um simuladorzinho em casa, né? Uhum. Pega um livro aqui, te mostra como é que funciona, o que você pode aproveitar do computador para aviação. E eu também queria montar uma empresa. Eu acho que você depender da aviação, somente da aviação, é muito. Você fica muito dependente daquele emprego, daquele cliente. Eu queria montar uma empresa minha relacionada à aviação e que trabalhasse com instrução. Bom, nada mais justo do que uma escola. Eu já tinha tido experiência com escola há muitos anos atrás. Em 2014 surgiu a oportunidade de comprar um R-22, né? A gente fez toda o overhaul dele e tudo mais. Depois acabei homologando e foi aos trancos e barrancos. A gente foi tocando barco ali naquela época de 2013, 2014, 2015, que o mercado estava muito ruim, chegamos quase a fechar a empresa, tudo mais, né? Mas interrompemos a operação, tal. E aí surgiu a necessidade de sair lá de Jundiaí, vir aqui para a região de São Paulo. Hum. E hoje nós conseguimos passar por essa fase ruim do começo, né? Eu trabalhando também em outros táxis aéreos, trabalhando em empresas, e em 2020, vamos dizer assim, por causa da pandemia, acabei saindo de um dos empresas que eu trabalhava e comecei a me dedicar bem mais à escola, novamente aqui em São Paulo, e acho que deu uma deslanchada, entendeu? O olho do dono viu ali algumas oportunidades, tal, construímos um simulador de voo por instrumentos muito bacana. Eu acho que hoje a nossa escola é a única que tem neste nível, né, um simulador, instrumentos que trabalha piloto automático, que mostra a realidade da aviação de helicópteros em geral.
e começou a aumentar o movimento ao mesmo tempo que outras escolas fecharam. Então, nós estamos num momento assim, bacana, bom, né? Ainda não dá dinheiro isso aqui, mas pelo menos a gente está sobrevivendo, entendeu? É. A Ô, aviação é fogo. Cande, e assim, pessoa, alguma audiência, eu quero fazer um curso de piloto privado de helicóptero. O que que a pessoa, qual que são os requisitos mínimos, né? Aqui, bom, tá até aqui, ó, eu tô te perguntando uma resposta que eu já tenho, mas eu gostaria que você contasse assim. Também exige um pouquinho a aptidão também para o voo. Como é que é essa o que que a pessoa precisa? Qual que é Eu o acho que cenário ideal para a pessoa começar a fazer o aptidão, curso? aptidão, eu acho que não é assim a primeira coisa necessária, né? Eu acho que você tem que ter vontade ou tem que gostar de matérias como física, exatas, matemática, um pouco de motores, essa coisa assim do cara que gosta de desmontar um motor, montar, entender de graxa, aquele cara que tem moto, carro, e o sonho dele é comprar. Esses né? Pelo menos a maioria deles que entram na parte de helicóptero também. E aí você tem os pré-requisitos, né, que é 18 anos de idade. Apesar que hoje você pode começar o curso com 16, mas não pode voar as horas solo antes dos 18. Tá. Mas é pouco tempo de, mas já dá para começar. Então, para você se formar piloto comercial, você tem que ter o ensino fundamental, o médio, aliás, e fazer exame médico na aeronáutica. Ele não pode ter uma visão prejudicada, ou acho que ser amputado também não pode. Mas é uma saúde normal, né? Uhum. Do jovem que não tem as taxas de triglicérides né, muito altas. Não é um super-homem também. Né? Não precisa ser o cara mais bem preparado, pode usar óculos e tal. Então, esses são os requisitos assim, mais básicos. Né? Mas eu acho que, pessoalmente, eu acho que a pessoa tem que ter vontade. Porque, apesar de ser muito legal, tem as suas particularidades. Né? Dormir fora, trabalhar em regiões, muitas vezes, inóspitas. Né? Helicóptero é muito de região inóspita. Né? É, É, que, por eu acho exemplo, que. na Avenida Paulista, na Faria Lima, você só vai passar lá para desembarcar e embarcar pessoas, não é Exato. para ficar lá, né? Exato. Você está muito mais propenso a ir para uma plataforma de petróleo, a ir trabalhar numa fazenda no meio do Brasil, né? Ou com prospecção de áreas na selva, o IBAMA, tudo mais, do que ficar voando só aqui em São Paulo, né? É. Então tem um pouco disso, assim, a gente tem que gostar da parte externa, né? Do mundo em geral, da parte de motores, mas nada disso também é um impedimento. Não é porque um cara que gosta de ser ator, né, gosta de humanas, não pode vir aqui e tirar o curso. Mas geralmente é esse pessoal que vem aqui, né? O pessoal de exatas, de computação, de motores, que vem começar a fazer o curso mecânicos de voo, né? Sim, sim. Mecânico E é muito teórico, assim, quer dizer, quantas horas total o curso? E queria entender se existe assim uma época do ano correta para se iniciar o curso, como, né, o curso universitário, né, de faculdade, tá ouvindo? sempre na virada do semestre. Se tem alguma época, como Não, isso já funciona? teve mais, porque antigamente as provas da ANAC, antigo, atual, o que já foi o DAC, né? Departamento Uhum. de Aviação Civil, as provas do Departamento de Aviação Civil, elas eram feitas 3 vezes por ano somente. Dias específicos, 3 vezes por ano. Então,
as escolas, em geral, procuravam começar os cursos teóricos no intervalo de uma das provas, entendeu? Ah, Então, assim, prova em janeiro, prova em abril e prova em novembro, né? Vamos dizer, eu acho que era mais ou menos essas datas, ou era fevereiro, abril, uma coisa assim. tá. De 3 em 3, de 4 em 4 meses tinha uma prova. Então, nesse período, se faziam os cursos, né? Mas isso acabou. As provas agora são feitas por agendamento, diariamente. Hum, Então, as próprias escolas não existem mais, né? Aquela escola com uma turma que o cara vai lá e faz. O ensino mudou, né? Hoje é tudo EAD, a maioria dos cursos são EAD, muita coisa você tem simulados no computador. Então, assim, a parte teórica, ela continua tendo o mesmo conteúdo, só com sim. muito mais acesso, né? Com muito mais explicações, muito mais vídeos, tudo mais. Então, os simuladores de voo, cara, qualquer simuladorzinho se você gastar no máximo R$ 400 hoje, um computadorzinho bom, você tem um simulador em casa para fazer miséria, assim, usando o seu celular, usando Verdade. o seu iPad, né? Você junta tudo num computador só, você tem piloto automático. Então, só não aprende quem não quer. É. Então, o teórico ficou fácil, vamos dizer assim, né? A maior dificuldade hoje são as aulas práticas, porque é caro, né? É caro e as cidades ficaram um pouco mais restritas para você voar, né? Na minha Hum, época, eu pegava o repórter aéreo no Parque Ibirapuera, né? nossa. Sem autorização nenhuma. Já pousava lá no heliponto que tinha ali no meio do Parque Ibirapuera, eu abria o portãozinho, entrava no helicóptero e ia embora, né? Uau. A gente ia fazer reportagem aérea. Agora, se eu fizer isso, eu vou preso, né? Uau. É. Então, e ao mesmo tempo, as escolas que treinavam em vários terrenos baldios aqui na cidade, já não tem mais nem os terrenos e não tem. Então, assim, tem áreas de treinamento específica que você pode usar. Uma delas é o Campo de Marte, alguns terrenos foram cedidos para instrução de voo especificamente, né? Uhum. Então, as horas práticas, elas ainda são muito caras, sempre foram muito caras, e isso não evoluiu na tecnologia. Assim, e os preços não evoluíram, Tá. eles só aumentaram. Né? Então, eles não conseguiram trazer para um Robinson 22, por exemplo, que tem uma tecnologia da década de 70, né? Criado em 70, mas baseado com motores da década de 50. Né? Uau. Então, o Robinson, ele custa 10 vezes o preço de um Tesla. Né? É. Então, assim, não evoluiu, não é a última tecnologia o que a gente voa um negócio confiável, né, que tem confiabilidade, mas a tecnologia é lá de trás, ela já foi muito testada, né? Os instrumentos de navegação, sim. Hoje você pega um iPad, você tem mais, você tem mais tecnologia do que os instrumentos de aviação dentro do iPad. Eu sou capaz de dizer, talvez exagerando um pouco, Uhum. sou capaz de dizer que se os pilotos do Air France que caiu do Rio de Janeiro para Paris, ali Isso. próximo de Fernando de Noronha, estivessem com o iPadzinho ligado ali do lado deles, apesar do Airbus e tudo mais, que é uma aeronave super tecnológica, eles iam ter uma indicação que faltou para eles na Alguma aeronave. coisa que era o voo 447. Ah, é bem observado isso, Costandi. Entendeu? Agora, Então, assim, uma coisa que assim eu sempre ouço dos amigos pilotos, né? Que assim, a gente tá vendo as fotos aqui do Robson 22, né? Dá para perceber que que é o que eu, pelo menos que eu vejo assim, que você sente a aeronave ali em um voo mesmo, né? E que muitos amigos da aviação que estão já naquele estágio de grandes aeronaves sentem falta de sentir, né? Aquele o avião realmente é, sim, e no caso aqui o helicóptero. Então deve ser uma aeronave que você deve sentir a pilotagem assim ele é bem intensamente, né? rústico, né? Ele é bem direto, né? O comando sai da mão do piloto e vai lá para o motor, sem passar por sistema hidráulico, nada, né? Então, você sente as forças
apesar de não serem grandes forças, mas você sente os esforços, vibrações, tudo na mão. Quando você parte para helicóptero que tem sistema hidráulico, aí isso tudo some, né? É. Isso tudo desaparece um pouco, você sente o helicóptero mais, ainda na sua mão, mais leve. E aí, quando entram os helicópteros que voam por instrumento que tem os sistemas de estabilização, né, que a gente chama de SAS, que dão origem ao piloto automático nos helicópteros, aí você vai voar botãozinho. Entendeu? Vai voar Red Bull e nave. Então, mas isso só até chegar no solo, né? Apesar que tem helicópteros que fazem pairada sozinho e tudo mais. Saiu do solo tirou, e decolou, você ainda está com a mão na máquina. Entendi. É aqui, ó. E hoje eu queria que você contasse um pouquinho como é que tá estão aqui, pessoal. A gente está aqui na página do site da Vertical Helicópteros, que estão aqui todas as informações. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse episódio todos os links aqui para audiência que tiver aí interessada. A profissão do futuro, né? Eu sempre converso com a minha filha, Constante, qual que vai ser a profissão do futuro? A minha filha vai fazer 15 anos. O que que vai fazer? Não sei o quê. Eu sei que assim, piloto de helicóptero sempre vai precisar. Sempre vai precisar. Então, tá aí uma competência que essa nova geração aí pode seguir. E tem a página no YouTube, mas também tem aqui o Instagram aqui da Vertical. Como é que é assim? A pessoa só chega aí, claro, tem que fazer todos aqueles procedimentos que você explicou, né? Ter o CMA, né? Que é o certificado médico, aeronáutico. Mas assim, quer dizer, quanto tempo a pessoa consegue do início lá do curso de formação da primeira etapa lá do privado, comercial, quanto tempo em média percorre para concluir pelo menos esses dois primeiros cursos? Isso depende muito da disponibilidade de caixa da pessoa, né, de dinheiro, que é um É, curso caro. Mas, assim, geralmente 1 ano e meio, 2 anos, ele está formado já piloto comercial, né, por causa dos prazos, do tempo de formação, da própria restrição. Em média, dá uns 1 ano e meio, 2 anos para as pessoas se formarem piloto comercial desde da primeira hora de voo. o Constante, a gente está falando assim, aproximadamente um investimento em quantos R$ 1.000 aí? Porque os cursos universitários, dependendo também, são tão caros quanto um curso de formação técnica aí de piloto. Quanto que a gente está falando, mais ou menos? Eu não gosto muito de falar em investimento no curso, porque, assim, Pode assustar a pessoa. é um assunto que pode gerar desistências logo na primeira impressão que você vê, né? Sempre foi o valor de um carro bom, né? Um carro Isso, zero, sempre foi. Na minha época, o carro zero da época era o Santana Quanto, isso. né? Eu Você sei comprava o também, Santana Quanto, né? eu lembro Dependendo do, sempre do do nível pessoal de. falar da referência ao preço de um carro bom, assim, um carro zero tal. Isso. Hoje seria, sei lá, preço de um Um, aquele da Fiat, um lá, Honda, o Chrysler, o Jeep, não o Commander. Talvez o Commander, mas o anterior a ele lá, o Renegade, Compass. Compass. Compass, né? Então é mais ou menos um valor que varia entre 250 e 300 mil reais se ele for Uhum. pagar todas as horas. Mas é que eu disse, você às vezes não tem essa grana, mas você pode ficar na aviação, você pode trabalhar em locais, escolas. Então, você vê hoje tem uma necessidade de mão de obra na parte mecânica que é infinita. Assim, é uma coisa. A gente ficou de 2014 a 2020 sem ninguém se formar piloto de helicóptero Nossa, comercialmente, nossa. entendeu? Em 2013 a gente teve uma explosão de formações. Aí veio a crise, né? Toda aquela crise que a gente passou com o governo Dilma, É, aquelas protestos 2013, Copa do Mundo e tal.
Depois do 7-1 da Copa, o Brasil entrou numa espiral de falta de mercado de helicóptero, assim, que o mercado afundou muito até 2020, quando teve a pandemia. Uhum. Então, assim, sempre foi descer e a gente não teve formação de pilotos. Não É. teve formação de pilotos. Ah, mas teve um ou outro, mas assim, formar piloto comercial foram pouquíssimos. Olha só. E então de 2020 para cá, mesmo retomando a formação, ainda não supre o mercado. Hoje, e como sempre, né, a gente trabalha em ciclos no mercado de aviação, hoje está um momento bom para quem já está formado e para quem consiga se formar rápido. Eu não posso garantir que daqui a 2 anos vai estar igual, porque sempre é um ciclo. Mas assim, a gente ficou 6 anos sem formar ninguém e agora estamos voltando num ciclo de necessidade de pilotos na offshore. Né? Você vê aquela exploração de petróleo na margem equatorial, Isso. tanto na Guiana, talvez agora no Brasil seja liberado, mas mesmo aqui nas plataformas de petróleo que já existem, Uhum. ela tem explodido. Então, hoje eles estão pagando prêmios para os pilotos que consigam indicar pilotos que sejam contratados, né? Então, hoje está bom, o mercado está bem, né? Mas já aconteceu de estar muito ruim. Então, eu Sim. sempre falo isso porque o pessoal vem muito na escola com a esperança, vou fazer esse investimento para conseguir um emprego rápido. É assim, mas não é assim também. Você tem que ter alguma experiência. Então, isso vai ao longo do tempo, não tem jeito, né? Eu, quando fui fazer o meu curso, fui lá na Líder Táxi Aéreo, eu era novinho e tal, pedi para descer um piloto lá, descer um colega nosso lá, e perguntei como é que está o mercado, vale a pena fazer o curso? Na época ele falou, cara, desiste, piloto de helicóptero está ganhando menos do que motorista de ônibus. Putz. E mas teve umas invertidas aqui no país, né? Não sei se você lembra, congelamento de preço, tal, não sei o que Sim. lá. Né? Tinha algumas lanchonetes aí, cadeia do McDonald's, você ia comprar lanche no McDonald's super barato, fazia fila, É. né? Porque os caras tiveram que congelar, mas depois inverteu. Então, assim, tem os altos e baixos. Né? Eu acho que agora nós estamos numa fase de crescimento e eu não sei onde vai ser o pico dela, né? Mas é uma fase de crescimento do mercado. Eu acho que hoje vale muito a pena você investir na sua carreira de piloto de helicóptero. Há 6 anos atrás, eu perguntava, mesmo dentro da escola, se o cara tinha certeza que ele ia querer fazer o curso, porque cara, o investimento era alto e a gente não tinha perspectiva de emprego no mercado. De um retorno Mas quem tão. fez o curso nesse período se deu bem, né? E eu fiz o curso na época que o cara falou que o mercado estava ruim. Um ano e meio depois, veio o plano real, o dólar pareou com o real, os caras começaram a comprar helicóptero como se não houvesse amanhã no Brasil. Exatamente. E aí eu peguei uma fase que, assim, eu podia escolher emprego, logo que eu me formei, entendeu? É, Então, varia muito. e também, Constante, assim, pelo menos a visão que eu tenho de fora, né, que eu não trabalho no mercado, mas que assim, eu acompanho há muitos anos o mercado de aviação, ele tem todos esses ciclos, mas nós vivemos num país, né, que necessita cada vez mais da aviação, seja ela asas rotativas, asa fixa, né, helicóptero, avião, que assim que claro que vai ter aqueles altos e baixos de contratação e tudo, mas tem sempre muito helicóptero sendo comprado, comercializado, um mercado enorme, né? Aviões. Então, assim, e a mão de obra, na hora que o Brasil precisa, sempre tem o gap, né? Sempre tem um. Cadê todo mundo, né? Então, assim, eu acho que a aviação também mexe muito com essa coisa da paixão, né? Então, imagino que os seus alunos são, na boa parte, não sei, a maioria são também apaixonados por essa
coisa que é a aviação, o voo, né? E essa. Enquanto isso aqui eu estou ilustrando aqui com algumas imagens aqui de. É apaixonante, né? Todo mundo acha, todo mundo que chega aqui, ele já ou se encanta ou já está encantado desde que saiu de casa, né? Mas ninguém sai daqui, isso aí que não é para mim, né? Mas É, é um curso técnico, não é um curso superior. Dá para você fazer aviação civil, para ter o curso superior, é um curso técnico, mas não é um curso técnico como você ser eletricista, né? Ele tem isso. uma aura, mas assim, é um curso que está faltando gente já aqui no Brasil, está faltando gente no mundo, né? Pilotos de helicóptero, pilotos de aviões também está faltando gente, é um investimento muito alto, Uhum. assim como está faltando técnicos em todas as áreas, né? Técnicos em todas as áreas, no mundo inteiro estão faltando. Então, assim, o que as profissões do futuro, né? Acredito eu, vão ser as profissões técnicas, porque essa inteligência artificial, está tudo chegando aí, ela vai substituir algumas profissões intelectuais, mas a profissão técnica, né? Exatamente. Quem que vai decolar o helicóptero? Quem que não vai? Exato. Não vai ser a IA, não. Quem que vai pendurar o lustre, né? Mas eu não estou dizendo quem é que vai montar a caixa de entrada elétrica da indústria tal, né? É, Não vai ser o chat GPT, não vai. né? Então, assim, quem vai montar a indústria de automóveis elétricos que são autônomos? Você não vai mais ter um motorista, mas vai ter que alguém fabricar esses carros, transportar, e vai ter Exatamente. Aqui, ó, a gente muito tá um vendo uma acesso a esse imagem. tipo de tecnologia e é um carro propriamente dito, né? Vai ficar Aham. mais barato um carro, né? Se Deus quiser, né? Acredito até que os helicópteros também fiquem mais baratos, talvez através dos drones, né? Que são motores elétricos e tal. E aí você vai ter mais acesso a muito mais gente a esse tipo de coisa. Então, eu acho que profissão do futuro, dizer se o piloto de helicóptero vai ser, hoje falta. Hoje falta. A não ser daqui a 20 anos. Mas eu acho que daqui a 20 anos vão faltar técnicos de todas as áreas. E tem outro problema. Nós todos estamos envelhecendo e a população não está crescendo, Sim, sim, né? sim. A população do Brasil, É, China, tem um problema seríssimo, Europa, né? São poucos países do mundo que têm a população crescendo. Então, os países estão enriquecendo, a população não está crescendo. Então, para suprir todas essas necessidades, eu digo para meus filhos, não fiquem preocupados com o mercado de trabalho, porque, cara, vocês vão pegar um mercado de trabalho aberto, não vai ter ninguém, vai ter. entendeu? É, O que vocês fizerem de técnico, o que vocês quiserem trabalhar, vocês vão ter emprego, porque quantos bancos tinham quando você se formou, né? exato. Quantas É, empresas de empre- tecnologia, empresa de quantas empresas de telefonia, né? carro, né? Quantas empresas de chocolate, né? Pega na época Verdade. que você tinha 16 anos, eu não sei, eu acho que eu tenho mais ou menos a sua idade. Sim, sim. Uma fábrica aqui, outra. Hoje você vê, É. né? É, Então de tem muita coisa telefone. que A gente é da parou. época da ficha ainda, né, Costande? Pois é, Na ficha. época da ficha. Então, eu não acredito muito que a tecnologia ela acaba com o emprego, ela acaba com algumas formas de trabalho, mas ela aumenta a necessidade de mão de obra e de gente exponencialmente também. Então, É, vamos ver. Costante. Tomara que a gente consiga fabricar o R88 num valor mais barato do que o R22, né? Aí todo mundo Sim. possa comprar um helicóptero né? Sim, eu Mas realmente eu não sabia do valor de um R22, eu não tinha essa referência, não imaginava que fosse esse custo de US$ 600.000, que a gente está falando aí de um dólar aí na cotação vai 5,5, né? Aí é só sim, fazer as contas aí, fora toda a manutenção que também é custeada em dólar, né? Então, e aí também, Constante, depois acho que até uma pauta para o futuro.
os eVTOLs, né? Que sem dúvida daqui a pouco eles vão estar aí em voo, tudo, mas de certa forma também tem que ter um conhecimento técnico, né? Embora não, em alguns não vão ter um operador ali, mas isso daí é uma questão polêmica dentro do universo da aviação também, né? Tudo depende do que você considera bons empregos, maus empregos, tudo mais. Então, o fato é que o motorista de Uber um dia vai acabar, né? Mas não o Uber e nem o fabricante de carros, né? É, Então, assim, e nem o cara que dá manutenção nos carros, né? exatamente. Mesmo sendo elétrico, mesmo que a manutenção tenha diminuído, alguém ainda precisa consertar o pneu, fabricar o pneu, né? Ah, então se difundir isso para 100% da população brasileira, quantos motoristas de Uber não podem se transformar no cara que conserta carros elétricos, né? Então, assim, eu sou muito favorável à tecnologia. Eu não sou muito saudosista das coisas. Na minha época era melhor, na década de 70, putz, era muito mais gostoso. Eu É, sou, eu sou contrário a isso. É, Constande, eu vou caminhando aqui para o final. Primeiro agradecendo muito a você por dedicar um pouco do seu tempo, interromper um pouco aí as atividades do seu dia a dia aí, corrido de voos e treinamentos e cursos. Ainda tinha outros assuntos que eu queria entrar, mas o tempo se estendeu, mas fica para uma outra conversa. Agradecer demais a sua atenção, Bom, a sua disponibilidade em conversar comigo e compartilhar um pouco sobre esse universo dos helicópteros aqui com a audiência do podcast Outra Visão. Eu sou um apaixonado pela área da aviação e você é o primeiro comandante, piloto de helicóptero que eu recebo aqui no podcast, então para mim é uma alegria muito grande. E para a gente fechar nossa conversa, eu gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem aqui para nossa audiência, Costande. bom, mensagens podem me ligar aqui na Vertical Helicóptero e fazer o curso, vocês vão gostar bastante. Helicópteros realmente é uma área bem apaixonante, tem muita coisa para ser feita e estamos à disposição de vocês. Muito obrigado, Constande. Um grande abraço para você e bons voos sempre. Tchau. Tchau, tchau, até mais.